Assista agora mais uma atração da Nova Era TV. Usado para fazer bolos, doces e até remédio. As propriedades do mel, daqui a pouco, após os nossos comerciais. Revista História. Presença do senhor José Alceu Perão. Tudo bem, Perão? Bom dia, Assis. Tudo bem? Prazer estar aí com você. Igualmente. Seu José Alceu Perão. Perão é um sobrenome bem comum, né? Sim, Perão, na verdade, a minha família, ela existe praticamente aqui em Santa Catarina, em quase todas as regiões, e também lá em São Paulo também tem Perão, em São Paulo, no Rio de Janeiro tem algumas. E qual é a origem desse sobrenome? Eu penso que é português, né? Porque Português Perão mesmo. com a O-tio seria português. Se fosse com N seria espanhol ou italiano, né? Interessante. Mas como é a O-tio, Perão, então deve ser português mesmo. O senhor é da nossa região mesmo? Sim, sou nascido aqui em Bom Retiro, mas vim para Lages com 12 anos, então me considero um cidadão lagiano. Oh, que bacana. E como foi a ideia, seu Perão, de quanto e como foi a ideia de trabalhar com o mel, produzir o mel? Veja bem, aos 8 anos de idade, meu pai já tinha algumas colmeias que ele colhia mel para sobrevivência, mel para o dia a dia dele, e eu já seguia ele nas colheitas de mel com 8 anos de idade. E eu fui gostando, e está no sangue mesmo, gostei de ser apicultor, sempre gostei de abelhas. E em 1982 eu comecei a criar abelhas, comecei com 10 colmeias, e hoje eu sou um apicultor já com 31 anos, né, de atividade. Pô, que bacana. Por gostar, porque quem não gosta não adianta começar atividade que não vai para frente. Realmente, a gente é feliz fazendo aquilo que gosta, né? Exatamente. Já diz o ditado. Tá, e qual é a produção hoje? Qual é a quantidade que se retira hoje de mel, seu Perão? Minha produção depende muito do clima, né? Hoje a gente fala muito do clima, a gente mente, a gente não sabe. Mas o apicultor teve que estar sempre baseado num tripé: clima, colmeia e o calendário. Então o clima varia muito, mas se der um ano bem bom, de chuvas regulares e não excesso de chuva nem muito menos chuva, a minha produção assim, em torno de 8 a 12 mil toneladas. Nossa! 8 a 12 toneladas. 8 a 12 toneladas? Tem abelha para mais de metro, é? A gente produz bem, Que bacana! E aonde é vendida a produção? Ela vai para fora do estado, fica aqui na nossa região? Não, a minha produção eu vendo toda ela em lajes, fracionada em potes, né? Eu vendo no comércio lagiano. Mas eu tenho clientes de Florianópolis, clientes de Caxias do Sul, do Rio Grande, Curitiba, a gente manda também mel para essas regiões também. Oh, que bacana. Onde é a sua propriedade? Eu tenho apiários aqui sempre na região aqui de Índios, Bocaina, no interior de Lages Rancho de Tábua, Macaco, essa região que eu produzo bastante, inclusive o mel de Bracatinga, é onde eu gosto de ter meus apiários. Sei, da flor da Bracatinga. Na verdade não é da flor é o melato, é da secreção da árvore Bracatinga. É um mel extrafloral que inclusive foi campeão esse ano lá Então não é da flor, na Ucrânia, é do caule. Vem do mel de melato é um mel praticamente único no mundo aqui no plano catarinense, campeão mundial na Ucrânia esse ano. Foi no concurso que um entreposto aqui de Santa Catarina, aqui do litoral, levou o nosso mel serrano aqui e foi campeão lá na Ucrânia. Melhor mel do mundo esse ano, o nosso serrano aqui. Que bacana. Mas se produz também da macieira, né? Da flor da maçã. Sim. Não, mas a macieira é um mito, a macieira, porque a macieira, na verdade, pode ser chocante, mas ela não produz mel. Em escala comercial, não. A maçã é um ciclo de florada muito rápido, em torno de 15, 20 dias só. E nesse período que ela floresce, no início de setembro, ali, as colmeias estão fracas. Então ela não vai. De 0 a 10, por exemplo, uma nota para a secreção de néctar da macieira é 1. Então ela é quase 0 néctar. Então coloca-se abelhas nas macieiras para polinizar, para produzir frutos. Para ajudar a produzir frutos. Mas não produzir mel. Produzir mel, não. É mínimo. Produzir mel, de 0 a 10 é nota 1 em termos de néctar. Então aí não dá para produzir em escala comercial, não. Existem vários tipos de abelhas. Qual abelha que o senhor trabalha? Qual que produz mais mel? Hoje nós temos, Assis, a nossa abelha aqui no Brasil hoje é africanizada. Sim. A africanizada é uma abelha que a africana veio em 1956, chamada escutelata, uma abelha muito, muito defensiva.
Então ela cruzou com as nossas abelhas europeias que nós tínhamos, que veio em 1839 para o Brasil. Um padre do Rio de Janeiro trouxe as abelhas europeias para cá na época. Trouxe a abelha italiana, a ligústica, e trouxe uma alemã chamada Mellifera mellifera. E daí, nesse período, em 1956, um geneticista paulista resolveu de trazer uma abelha. Ele soube que na África tinha uma abelha muito produtiva, uma espécie muito produtiva. Ele foi na África e trouxe essa abelha. Até ele pensava se era uma espécie, a raça Andransoni. Sim. Em 1994, só que nós fomos descobrir que a abelha é escutelata, não é Andransoni. Então, veja bem, não se evoluiu muito nisso. Mas daí foi descoberto que essa abelha é a escutelata e essa abelha é muito defensiva, ou seja, brava, né? Mas ela cruzou com a nossa abelha europeia, que nós tínhamos na época, e a abelha europeia sucumbiu. Não existe mais hoje, dificilmente. Tem ilhas de criação de abelha europeia no país. Em São Paulo tem um criador, aqui no Rio Grande tem um outro, mas ela acaba virando africanizada novamente, porque ela vai cruzar com os zangões africanizados. Então, sim, hoje nós podemos dizer que a abelha africanizada, ela está aqui do Brasil até nos Estados Unidos, já chegou nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos detestam a abelha africanizada, né? Ele detesta porque ela é muito defensiva, e lá eles trabalham com a europeia, que é uma abelha mansa, que pode chegar às vezes até sem camisa, um pouquinho de fumaça só. Interessante. E o senhor trabalha só com esse tipo de abelha aqui? Hoje nós trabalhamos com a africanizada aqui no Brasil. Hoje o Brasil, aqui na Argentina tem uma abelha, uma região da Argentina tem uma abelha um pouco mais mansa, mais europeia. Mas nós trabalhamos com a abelha africana toda a América, na América do Sul, América Central e América do Norte também já. Hoje a abelha aqui é africanizada porque a abelha africana, até vou contar aqui, é o seguinte, a abelha europeia, elas são muito, os zangões são muito grandes. E a abelha africana, os zangões são menores e mais ágeis. Então, na hora da fecundação da rainha, quando a rainha sai para fazer o voo nupcial, os zangões africanos são mais rápidos e ela voa em zigue-zague para selecionar o parceiro, a rainha, quando está em voo nupcial. Daí o que acontece? O zangão africano, ele consegue ser mais rápido e ele fecunda essa rainha. Então os zangões europeus são muito, muito lentos, pelo peso muito grande, eles vão perder espaço e essas rainhas vêm sendo inseminadas por zangão africano, por isso que hoje nós temos africanizada. Hoje é quase impossível reverter esse tipo de produção de abelha aqui no Brasil, transformar em europeia novamente é difícil. Interessante. Qual é a época da produção, digamos assim? É a partir da florada de setembro até produzir o mel, como é que é? Nós começamos já, nós temos a árvore bracatinga, que eu já citei aqui, produz o mel de melato. Sim. A bracatinga é uma árvore para nós muito útil, porque ela começa dia 25 de julho, ela começa a florescer. 25 de julho. Sim. Então o que ela vai começar a desenvolver os enxames, as colônias, para a florada de primavera que começa em setembro, outubro e novembro, aqui na nossa região. Porque hoje, depende da região do país, conforme a região tem um ciclo de florada, né? Hoje lá para São Paulo para cima não se está colhendo mel, aqui hoje nós estamos colhendo mel. Então a safra para eles lá é julho, agosto, se não me engano, e aqui para nós agora outubro e novembro. Então, quer dizer, depende da região, mas a florada começa mesmo a partir de 25 de julho, que é a flor da bracatinga. E é retirado o mel em que época? Aqui na nossa região colhe-se o mel em outubro e novembro. Outubro e novembro. O mel floral, né? Depois começa aqui na região, como é praticamente quase a única região do mundo que produz o melato, então nós começamos a produção de melato a partir de janeiro. E o melato, assim, ele só produz a cada 2 anos, sempre em anos pares. Então o melato vai começar a produzir agora em janeiro, fim de janeiro vai começar a colher o mel de melato, nós começamos a colher o mel de melato, vai até se estendendo até março, abril no máximo, terminou. Depois só em 2016. Existe alguma diferença dos dois mels? Existe sim, o mel floral, o mel silvestre, que nós chamamos aqui, de várias flores da região, esse é um mel rico em vitaminas. Também tem sais minerais, claro, mas é mais rico em vitaminas. O mel de melato é riquíssimo em sais minerais, inclusive em potássio. É muito rico em minerais, também tendo vitaminas também, mas ele é mais rico em minerais, então tem essa diferença mesmo. O sabor e cor também, né? Bem diferenciado, porque o mel da bracatinga, o mel de melato, ele é escuro, e nosso mel silvestre, o mel floral, ele é bem claro. Tá aí a diferença. Eu lembro de um mel mais clarinho, amarelo bem clarinho, e um outro pouquinho mais escuro. Então tá aí a diferença. Exatamente, tá aí a diferença. Mas o sabor não difere muito, né? O sabor, tem um pouco, é bem acentuada a diferença, né? É bem acentuada, ele é mais forte, o mel de melato é mais forte.
por ter mais minerais, ele é um pouco um sabor mais forte. Mas é muito mais o lagiano, que o serrano nosso aqui gosta, o pessoal da região aqui gosta muito desse mel. Ok. Vamos lá então para o uso deste mel. O que pode ser usado? O que pode ser usado o mel? Veja bem, Assis, o mel foi o primeiro adoçante do ser humano. Quando o homem se tornou homem na Terra, foi o primeiro adoçante, foi o mel. Então o açúcar apareceu no século XIV somente. Então até então o nosso adoçante no mundo era o mel. Depois começou a fazer açúcar a necessidade, a demanda do mel não estava dando mais conta, né, de adoçar a humanidade do mundo, que era pequena. Mas daí começou a produção de mel de açúcar de beterraba e depois nos Estados Unidos o açúcar era da beterraba, né? Isso, depois começou os açúcares, que começaram surgindo no século XIV. Sei. Então o mel tem muita utilidade. Hoje, eu penso, sou suspeito de falar, mas é o melhor adoçante do mundo, o mel. Com certeza é o melhor adoçante do mundo. Só que ele é um adoçante mais caro, né? Você compra um pacote de açúcar hoje, 1 quilo de mel é mais caro que um pote de claro, bem mais caro que um pacote de 5 quilos. Então a diferença é muito grande. Um pote de mel equivale a quase 2 pacotes de açúcar. Mas claro que muita gente gosta do mel e gostaria como adoçante, mas ele por ser um pouco caro, nem todos adotam, né, ele como adoçante. Mas é um excelente alimento na culinária, tem várias receitas com mel, que é ótimo para todas elas. Ótimo. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o Júlio na Vida. Voltamos com o De Olho na Vida. A gente conversava agora há pouco, Perão, sobre as propriedades do mel. Então ele tem ali vitamina, ele tem proteínas, ele tem uma série de coisas que a gente não sabe que tem ali, que contém, né? Sim, claro, claro. Os pesquisadores já descobriram, assim, 70 benefícios para a saúde no mel. 70? Porque os açúcares, existe também açúcar, existe glicose no mel, claro, existe frutose, glucose, maltose e enzimas. Isso é a composição do mel. Existem os açúcares, como existe o açúcar de cana também, que é sacarose, mais sacarose. Mas ele tem benefícios digamos que o açúcar não tem. Isso é benefício para a saúde, né? Tem gente que chama como remédio. Ele é usado para como remédio, mas na verdade, para mim, ele é alimento e remédio. Né? O mel é alimento e remédio, principalmente alimento, que nós não podemos dizer, é remédio. Né? Mas ele também ajuda muito essas doenças respiratórias, gripe de inverno. Bronquite. É ótimo para isso, bronquite, sinusite, etc. Isso é muito bom o mel para isso, né? Então ainda está se estudando muito ainda os benefícios do mel, mas já foi descoberto no mundo os 70 benefícios para a saúde no mel. Que ótimo, ótimo mesmo. Me diz uma coisa, como é que é feita a retirada? O amigo usa uma roupa especial, é com fumaça? Como é que é feita a extração do mel lá na hora na abelha lá? Sim, exige um manejo adequado com uma vestimenta adequada, né? Sei. Então nós temos que usar um macacão de cor branca. De cor branca? De cor branca, que a abelha tem dificuldade em ver o branco. Ela confunde um pouco o branco dela, não te ataca muito, por isso que é branco, senão poderia ser uma outra cor. Mas a abelha não gosta do preto, a abelha não gosta do vermelho. Eu sempre brinco, a abelha não é flamenguista, porque ela não gosta do preto e do vermelho. mas o macacão branco, bota branca, luva branco também, né? Luva branca. Esses e daí tem formões, o fumigador fazer a fumaça, tem que ter todos esses utensílios para poder fazer. Tem uma outra substância muito conhecida, o própolis, né, que é um ótimo remédio para uma série de coisas. O própolis é um antibiótico natural. Ele é retirado da própria abelha do ferrão, me parece? Não. Daí é a toxina. É outra coisa. A toxina é o veneno da abelha também, que é utilizado também na medicina. Inclusive estão fazendo experiência, a China faz muita experiência com isso, e os chineses, mas que é o maior produtor do mundo, inclusive, né? A China é o maior produtor do mundo de mel. Mas o própolis é um antibiótico natural, então ela propolisa a colmeia, que é uma defesa da colmeia contra bactérias, fungos, etc. É uma substância que está junto no favo ali. Não, é uma substância que ela traz do mato, de certas ervas, de certas árvores. Ela coleta resinas e compõe esse própolis.
O própolis hoje está uma aceitação muito grande. Hoje aqui no Brasil estão pagando o quilo de própolis, que até pouco tempo aí era R$20, hoje estão pagando R$130, R$150. Então ele não fica no favo, ele fica em outro local na caixa. Isso são aquelas resinas que ela fecha a colmeia, frestas de colmeia. Que fecha. Ela começa a lacrar, tem vento demais, ela fecha embaixo. Ela faz um isolante. E isso é o própolis. Ela usa para isso, mas ele serve também como isolante para a sanidade da colmeia. Né? Para não deixar entrar bactérias, não deixar. Então é para isso também. Mas com isso ela fecha onde ela tem que fechar. Se tem uma fresta na caixa, ela vai fechando e ela usa o própolis. Então, mas o própolis não tem nada a ver com a aflatoxina. É um dos produtos também, do subproduto da abelha. Né? E o senhor também retira o própolis? Faz uma produção? Retiro pouco também, mas eu sou produtor de mel. Na verdade, eu sou um produtor de mel. Não produzo um pólen também, que tem o pólen, que é outro excelente alimento. Não produzo pólen também. Eu produzo exclusivamente mel. Como é feito, no caso, a venda? O senhor faz diretamente ao consumidor ou vende a mercados? Como é que se vende essa produção? Nós vendemos em mercados, panificadoras, lojas de produtos naturais e vendemos também, nós temos clientes também que vão buscar na minha casa, tem cliente tem 100 clientes mais ou menos, que são clientes já de bastante tempo, que confiam na qualidade do nosso mel e eles vão comprar esse mel na minha casa. Então, eu vendo para fora também por pedidos de conhecidos que levam para aquela cidade que eu te falei, né, para o Rio Grande, no Paraná também, aqui no litoral, o pessoal da faculdade, da UFSC, que tem clientes lá que levam o meu mel daqui. Então, o mel é muito conhecimento. Se ele confia naquele produto, confia no apicultor, então eles compram o produto, né? Então é isso. Mas aqui em Lages eu estou habilitado para vender nos mercados, eu vendo em alguns, não em todos os mercados, mas alguns a gente vende aqui. Para os amigos que estão nos assistindo, como é que ele pode conhecer o mel que está adulterado, que foi colocado açúcar, que foi adulterado, para aumentar o volume? Veja bem, Assis, esse negócio de adulteração de mel, isso é muito complexo, porque se o mel for, digamos assim, adulterado grossamente, por exemplo, colocar açúcar dentro, hoje ninguém mais usa isso porque está muito na cara, mas tem gente que se colocar açúcar dentro do mel, ele vai ficar uma coisa muito feia. Ele não cristalizou e na verdade aquele açúcar sobe para cima, você pensa que é um mel cristalizado, porque na verdade eu digo, todo mel puro tem que cristalizar. É obrigado a cristalizar. Porque tem gente que diz assim, eu não quero esse mel porque está duro. Não, mas ali comprovou que ele é um mel bom. Que ele é um mel puro. Certo. Porque pela natureza a glicose vai formando cristais, por isso que é cristalização do mel. E ele vai cristalizando, ele vai ficar um mel compacto e vai cristalizar, vai ficar duro lá no pote. Não adianta, mais tempo, menos tempo, ele vai ficar cristalizado. Mas tem gente que faz adulteração muito com bastante. Não, mas tem uns que são muito ágeis nesse ponto aí. E eles colocam glucose de milho, e daí tem igual um produto que tem no mercado aí, que eles chamam de mel, mas não é. Então esse produto fica muito parecido com mel, só que ele não vai cristalizar. E daí para os olhos do cliente que é leigo, ele vai pensar, que mel lindo, esse aqui não cristaliza. Porém, ele não está comprando mel, ele está levando uma coisa falsificada. Mel, que é um produto bom, ele não está levando. Se ele comprar um mel cristalizado, que você olha, ele é homogêneo, ele sabe que está levando mel cristalizado para casa. Se ele levar esse mel líquido, que não cristaliza, e passa tempo e não cristaliza, das duas uma. Pode ser um mel que seja puro e o entreposto lá que colocou no pote queimou esse mel, porque na hora que ele está cristalizado, você vai descristalizar para pôr no pote, você não pode passar de 45 a 45 graus de calor em banho-maria. E se for um entreposto às vezes mal intencionado, ele coloca a 80 graus. Queimou esse mel. Esse mel já perdeu as propriedades. Esse mel já não é mais mel. Então daí o cliente acha ali e gosta, mas na verdade ele não está mais levando mel para casa. Esse mel já não é mais mel. Sobre o calor é até interessante. Veja bem, Assis, queria colocar sobre o sachê. O sachê. Você já viu um sachê cristalizado? O melzinho de sachê é aquele que tem aquele rosário de melzinho. Sei. Nunca viu, né? Ninguém vê. Ninguém vê cristalizado. Por quê? Eles queimam, eles já colocam em excesso de calor ali, para no mel, na hora de cristalizar, para ele ficar sempre líquido. Porque a criança não vai querer morder um sachêzinho ali que ele é cristalizado. Ele vai ficar sempre líquido, coisa mais linda do mundo, fica toda a vida assim, líquido. Isso é que o pessoal não analisa isso, então alguém tem que dizer isso, tem que ensinar isso para o pessoal. Interessante. Sobre o calor, até o pessoal diz que quando se faz um chá e se adoça com mel, tem que deixar o chá amornar, não pode colocar no chá quente. Isso, faz-se o chá e adoça depois com o mel.
Jamais deixar ferver junto o mel, deve ser queimou as propriedades dele. E não colocar no chá fervendo. Fazer, justamente. Deixar o chá mais morno. Deixar morno e adoçado aí o mel. Aí sim, as propriedades do mel vai ser toda absorvida pelo organismo. Interessante, muito bom saber disso aí. Perão, alguma coisa que não tenha perguntado, mas que o amigo também gostaria de divulgar ao nosso público? Fica a seu critério. Não, e dizer que sobre a apicultura no Brasil, aqui no Brasil, nós atravessamos períodos difíceis agora em 2010, 2011, 2009, devido a uma doença que veio para cá, a doença chamada nozema. E ela veio da Ásia, veio para os Estados Unidos, veio para a América do Sul, veio bater aqui no Brasil. E nós tivemos muitas perdas de colmeia aqui no estado de Santa Catarina, aqui no sul principalmente, e devido ao clima frio de inverno, que lá para cima é quente. Então atravessamos difíceis períodos aí, né? Sim. Então hoje nós estamos, a região toda está voltando ao normal de novo. Hoje, esse inverno, não tivemos perda de colmeia. Então, mas no mundo todo, assim, está tendo os Estados Unidos estão perdendo muita colmeia, está morrendo muita abelha lá. Interessante. E eles fingem não saber o que é ainda. Mas na verdade todo mundo sabe no mundo que é os pesticidas. Os pesticidas são terríveis para as abelhas. Hoje, você vai em qualquer sítio aí, você vê aquela coisa mais feia do mundo, parece uma terra lunar que eles banham para matar o capim, para plantar as culturas de verão. E as abelhas, coitada da abelha, inocente, vai numa florzinha lá, morre ela, morre o passarinho que vai comer a semente que foi banhado, morre tudo. Por isso que a gente não vê mais sabiá aí nas árvores, não vê mais passarinho. De manhã aquela sinfonia de pássaro não se vê mais hoje em dia. É verdade. Tem também a tal de abelha fujona, aquela que vai embora com a colmeia. Como é que funciona esse negócio? A enxameação. Enxameação, mas normalmente quase todo enxame que não tem manejo, ele vai enxamear. Enxamear o que é? Até devido à reprodução, né? A tendência é ela querer soltar enxames. Mas depende de manejo. Se for um apicultor com bastante conhecimento, ele não deixa enxamear. Mas se você tem uma colmeia lá no interior, no sítio lá, que ela não está manejada, ninguém fez manejo, não colocou melgueiras para a abelha ter espaço para trabalhar, deixou só uma colmeia com uma melgueira, claro que ela vai enxamear, e por isso que nós temos, a cidade está cheia de enxame também por isso. Aqui em Lages, todo verão. Interessante. Existe uma cooperativa ou uma associação dos apicultores? Aqui em Lages nós temos, até eu fui um dos sócios fundadores da ALA, Associação Lagiana de Apicultores, mas ela de um tempo para cá, faz uns 6 anos que ela está parada, está inativa, por falta de um presidente. Então, não tem hoje um presidente, eu já fui presidente também, mas hoje não quero mais, então ela está inativa. Mas nós temos a Associação Lagiana de Apicultores, que está para sair agora nesse ano, talvez no início do ano que vem. Agora encontrou-se um rapaz que quer ser o presidente, concordou, então ela vai estar ativa de novamente. É interessante se unir para trabalhar em prol da cultura, né? Eu deixo um último minuto para o amigo deixar uma mensagem ao nosso público aí, fica à vontade. Agradecer a oportunidade aqui, né, Assis, para a gente falar um pouco de abelha aqui, mel, né, que é uma coisa bonita de se falar, e de um alimento muito bom para a saúde também. Então eu digo para o pessoal, coma mel. Eu sempre digo assim, tem um slogan, coma mel, prolongue a vida. E eu tenho outro slogan assim, a abelha não faz mal, a abelha faz mel. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Perão. Na semana que vem nós voltamos com mais um De Olho na Vida. Até lá, amigos.